Olá, Oiê! pessoal! Tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu estou com uma convidada que, além de ser uma excelente médica e uma gracinha de pessoa, é uma grande amiga, uma amiga muito querida. É a doutora Natália. E aí, eu queria que ela se apresentasse para vocês, mas antes eu vou dizer por que eu chamei ela aqui. Então, eu vou chamar você de Nath, porque eu estou acostumada a chamar você de Nath, né? Pode chamar de Nath, o Instagram é Nath, Tá? pode falar, chamar de Nath. Do jeito que quiser. Gente, a doutora Nath, ela é gastropediatra e ela está se especializando, está se tornando muito estudiosa nessa área de crianças seletivas. Então, e eu tenho recebido bastante no meu consultório, né? Como eu atendo crianças em fase de crescimento, puberdade, até crianças acima do peso também, além dos adultos, eu tenho recebido algumas crianças que as mães reclamam que têm dificuldade de comer certos alimentos, principalmente os alimentos saudáveis, né? E assim, eu Né? e a Nath, a gente conversa muito sobre isso, e como ela está se tornando uma expert no assunto, eu resolvi convidar ela para vir falar para vocês um pouquinho a respeito disso. Mas antes eu vou deixar ela se apresentar. Então, Nath, querida, se apresenta aí pro pessoal. Obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a doutora Natália Crispim, sou gastropediatra, como a Ju disse. Fiz minha residência, na verdade, em gastroenterologia, hepatologia e nutrição em pediatria. Depois eu fiz um curso extensivo, que eu conheci a Ju, em nutrologia, né? Participei também do curso ano passado da Marsha Dunn, que é uma americana especialista em seletividade alimentar. Também fiz o curso da doutora Patrícia Junqueira, de seletividade alimentar. E por que eu interessei tanto por essa área? Porque, primeiro, pelo fato de eu ser gastropediatra, então eu recebia algumas crianças para realmente fazer o diagnóstico se essa questão alimentar, se esse problema alimentar tinha alguma relação com o refluxo, com a dor abdominal, com a constipação, ou não, ou se era alguma outra coisa. E porque a gente tem visto, né, Ju, um número crescente de pessoas, de crianças com esse diagnóstico, né? Então eu acho que é um assunto super importante de ser falado, divulgado, as pessoas entenderem mais um pouco, porque muitas vezes até os próprios profissionais de saúde, os pediatras, os nutricionistas, não entendem do assunto, fazem orientações errôneas. Então, estamos aqui hoje para falar disso. É muito importante. E eu acho que talvez o interesse nesse assunto vem crescendo porque, em algum nível, a consciência alimentar das pessoas vem aumentando, né? Graças aí à disponibilidade de informação nas redes sociais, então as pessoas estão começando a entender o que é a importância de uma alimentação saudável, natural. Exatamente, sim. E eu imagino que deve ser muito angustiante para uma mãe tentar transmitir para o seu filho a sua ideologia, principalmente se ela está mudando de ideologia, e Sim, a criança sim. não acompanha. Então, sabendo do mal como uma alimentação industrializada, com açúcar e Com tal, certeza. isso deve dar muita angústia. Então, fala um pouquinho para a gente, Nath, quais são as principais causas disso? Depois a gente vai falar das dicas, tá, pessoal? Mas eu acho importante a gente começar falando das causas. Fala aí pra gente. Sim. Ó, antes mesmo de eu falar das causas, eu queria falar para as pessoas que comer é algo que a gente aprende, né? A gente tem na cabeça que comer é algo muito simples, que é só a gente sentar, colocar alguma coisa na boca, mastigar e engolir. Só que não é tão simples assim. Então, comer se aprende. Até a gente chegar no ponto de realmente comer, são 25 etapas que a gente passa. Então, olha só. A gente tem que tolerar um certo alimento, a gente tem que se aproximar, a gente tem que sentir o cheiro, a gente tem que aproximar mais um pouquinho, a gente tem que encostar a boca, encostar a língua, né? E além disso, comer é um dos únicos processos que a gente usa todos os nossos. Não são 5 sentidos, tá? São 9 sentidos. Então, quando a gente fala, né, da parte, eu vou falar um pouquinho de integração sensorial, a gente precisa do olfato, do tato, do paladar, tudo isso para comer, né? E o que acontece? Logo que a criança nasce, a sucção, o mamar no peito é algo reflexo. Então ela realmente vai abocanhar o peito e vai mamar de forma totalmente inconsciente, é reflexo, ela já nasce com isso.
Só que com 6 meses de idade, quando a gente vai para a introdução alimentar, isso não passa mais a ser reflexo. A criança ela tem a parte voluntária de se interessar pelo alimento, de querer pegar, né, que é o que a gente chama de sinais de prontidão da criança. Então a criança ela tem que ter interesse pela comida. E é aí, Ju, que começa a maioria dos problemas em relação à seletividade alimentar, tá? É lá na introdução alimentar. Então, não façam introdução alimentar antes dos 6 meses. Tem que estar sentando sem apoio, tem que ter interesse, tem que estar numa cadeirinha que apoia os pezinhos. Ele não pode estar, tipo, solto, porque senão ele não consegue organizar o esqueleto. A gente tem que É tomar muito cuidado, inclusive, detalhe, né, com. Tati? É muito detalhe, tipo, com a colher. Eu falo, eu brinco com as mães assim, você imagina você ter que tomar sopa numa colher que você pega sorvete. Olha como que é difícil, só de você imaginar, né? Então, quanto mais rasa a colher que a gente der a comidinha pro bebê, melhor. A gente tem que esperar o bebê ir até a colher e não enfiar na boca dele, né? Pode Então, gerar tudo trauma se for isso feito da forma errada, Nath? pode gerar trauma. Bebês que ficaram internados por algum motivo de saúde, bebês prematuros que precisaram usar sondas, bebês que precisaram ser entubados, tudo isso faz com que no input cerebral dessas crianças, na memória delas, fique registrado que comer é algo ruim, é algo desprazeroso, é algo que não dá conforto, né? É, Então, e tudo aí, que você falou, olha só, gente, presta atenção. Ela já está falando aqui várias possíveis causas de uma seletividade alimentar. Ou de uma. exatamente. Tem crianças que chegam até aversão por comida. Chega a ser tão grave a ponto de ter aversão por comida. E a gente já está vendo aqui uma grande possibilidade de causas. Daqui a pouco a gente vai falar de como resolver isso, mas vamos dar sequência. Então, essa fase de introdução alimentar, eu acredito que Exatamente. é uma fase super sensível. E Não. detalhe, E aí eu falo mais, né? Nem só a introdução alimentar. Quando a mulher tá grávida, tudo que ela come vai pro líquido amniótico dela, né? Então tem toda a parte da nutrição, que a gente já sabe que eu sou super chata assim com as gravidinhas. Vamos lá, a gente tem que suplementar de forma correta, tem que se alimentar de forma correta, porque o que a mãe come passa para o neném. Então já tem estudos mostrando que a seletividade da mãe, o que a mãe come, já tem relação com já vai o desenvolver. paladar do bebê. Então, esse negócio de Exatamente. você ter desejos na gravidez e de você se permitir comer o que você quiser já caiu por terra, né, Nath? Comer por dois e comer o que quiser já caiu por terra, né? E eu pego no pé das minhas gestantes, eu falo assim: você tem que pensar no seu bebê, agora não é pensar só em você, não, é pensar nos dois, botar um pouco de medo nelas. E aí tem outra coisa, Ju, muito interessante, né? Quando a gente pega um bebê também que foi amamentado no peito, que passou pelo aleitamento materno, e tudo que a mãe come, de uma certa forma, passa para o leite. Então, é um leite que cada dia está de um jeito, né? E isso faz parte também da formação do bebê. Se você pensar um bebê que foi alimentado, por exemplo, a fórmula de partida, ela é a mesma desde que o bebê nasce até os 6 meses. Então, é o mesmo gosto, a mesma densidade calórica, os mesmos nutrientes, tudo igualzinho todos os dias. Então, isso também é mais uma coisa que pode fazer com que esse bebê tenha uma mudança do paladar, né? Eu não sei se você já viu um estudo de uma mãe que ela estava tirando leite para estocar, para caso ela precisasse sair, alguém dar para o bebê. E aí ela notou que um leite dela estava tipo mais clarinho e o outro leite estava super denso. Ela falou: "Nossa, mas por que tá tanta diferença de leite?" E naquele mesmo dia o bebê começou com uma gripezinha, um narizinho entupido, e aí provavelmente esse leite estava mais denso, com mais nutrientes, né, com mais anticorpos, inclusive, porque o bebê estava doente. Então, o leite materno ele muda de acordo com a necessidade do bebê. Inclusive, se o bebê é prematuro ou não, é muito legal. E aí depois foram feitos estudos que realmente comprovaram isso. Então, assim, introdução alimentar é muito importante. Fazer as transições adequadamente das texturas, né? Então, hoje em dia já está totalmente errado a gente dar suco para os bebês, a gente bater no liquidificador e depois peneirar, isso daí já não se faz mais. Então, a gente tem que mostrar as cores, os cheiros, né? O bebê pode nem
tá comendo ainda e você entregar uma manga para ele ficar brincando, para ele ficar cheirando, obviamente uma manga lavada, né? Para ele já ir conhecendo, certo? E aí, com 9 meses mais ou menos, a gente faz a transição das papas para os sólidos fundíveis, que a gente chama. Então, em vez de dar aquela papa amassada, você já vai começar a dar mais pedacinhos, né? E quando a gente tem uma dificuldade aí nessa transição, quando a criança continua só com a papa, ela também futuramente pode ter algum problema em relação à alimentação. Então, essas são as principais causas da seletividade? Olha, que suspiro! não. Olha, não. Isso são, acho que, causas evitáveis que eu queria falar, né? Então, não pensem que introdução alimentar é uma coisa boba, não. É importantérrimo, importantíssimo. Adoro falar importantérrimo, mas não existe. É importantíssimo dar atenção para a introdução alimentar. Mas, assim, eu vou falar então de nomenclatura. Como é que a gente divide é, a seletividade para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes a gente fala, fulano é seletivo, mas às vezes fulano come de tudo, mas não gosta do pão integral e prefere o pão branco. Então ele não é um seletivo, né? Então a gente pode chamar, a gente tem a neofobia, que é a pessoa que realmente rejeita os alimentos, não quer, tem uma aversão aos alimentos, né? A gente tem os seletivos, ou a gente pode chamar de picky eating, que são aquelas pessoas que eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Eu gosto do feijão, se for só o carocinho, só o caldinho. Eu gosto, né? A gente tem as dificuldades alimentares, que seria um termo bem genérico, que a gente pode englobar vários, né, dessas crianças. E a gente tem o TARI, né, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que aí realmente é uma doença que está no DMS-5, que é algo que realmente a gente precisa de, né, mais atenção. E a gente também tem a dificuldade de aceitação de alimentos novos. Então, assim, aquela criança que come até bastante alimentos, mas ela não aceita mudar nada. Vamos experimentar. E isso, Ju, você, como é muito estudiosa, né? Isso aí vem às vezes dos nossos ancestrais que precisavam realmente não experimentar coisas novas, porque senão eles podiam se envenenar e morrer, né? Então isso vem lá de muito tempo atrás, essa questão de tipo, será que isso é seguro? E aí chega perto. E aí, Ju, É quase uma entra função muito a que vai questão. passando em vários níveis de uma geração para outra, né? Exatamente. E aí é muito importante a gente falar que assim, a criança só tem conforto e segurança de comer algo que todos da família também têm conforto e segurança de comer, né? Então, por exemplo, eu sou vegetariana, né? Mas eu não como carne, muito menos sarapatel, que é uma comida típica lá da Bahia, que é feita de miúdos nem sei se é porco, não sei de que bicho que é, mas a família do meu marido ama o tal de sarapatel, né? E aí tipo assim, esse exemplo é legal a gente dar também, porque vamos supor que eles sabem que eu não gosto, eles sabem que eu não como carne, eles sabem que eu não tolero, né? Então imagina uma criança que não gosta de um alimento, que não tolera, que não come de jeito nenhum. E imagina se, sei lá, minha sogra ficasse, come, abre a boca, abre a boca. Ou então, tipo assim, abre a boca que eu vou te dar um pedaço de batata. Aí eu abro a boca, ela enfia o sarapatel na minha boca. Eu ia ficar pé da vida, né? Eu ia virar uma onça. A criança começa a Então, ter confiança, né? Ela se sente enganada, né? exatamente. Então, assim, qual seria talvez um jeitinho de eu comer? Eu colocar muito do que eu gosto no meu prato. Aí, às vezes, colocar um pedacinhozinho desse tamanho com farinha por cima para eu não ver, entendeu? Então, ou então, tipo, eu ver todo mundo da mesa feliz da vida comendo, elogiando, falando que tá uma delícia, E aí vai né? despertar Aí pode até interesse. ser que eu pensasse. Uma coisa é você despertar o interesse, você Isso, é obrigar, isso, né? E dar o exemplo, isso que você falou, eu achei exatamente. sensacional, porque é difícil você convencer uma criança a comer brócolis se você não come brócolis, o pai não come brócolis, ninguém come brócolis, mas a criança tem que comer. Então não faz muito sentido, né? Exatamente. Só que aí, o que eu quero falar? Existem basicamente
7 classificação das dificuldades alimentares, porque nem tudo é dificuldade alimentar, tá? Tem aquelas definições que eu falei. E aí, o que que acontece? Primeiro de tudo, tem a interpretação equivocada dos pais. Então, sabe aquele pai, nossa, eu já atendi vários, que marca uma consulta comigo, porque fala que o filho não come, quando eu vou fazer um recordatório alimentar, quando eu peço para escrever tudo que o filho come, tá lá anotado. Bolinho de brócolis com cenoura, arroz, feijão, frango, carne, nananã, nananã. Então, mãe, mas assim, ele come mais coisa que eu, quase. Então é uma interpretação equivocada dessa mãe, porque muitas vezes a gente tem na cabeça que a criança vai comer grandes quantidades e a criança come pouquinho, né? Até 1 ano de idade, o que sustenta a criança, o que faz ela crescer e se desenvolver é o aleitamento materno ou a fórmula infantil. Então não queiram que seu filho bata um pratão, que ele não vai bater. O tamanho do estômago da criança é bem pequenininho, é muito diferente do tamanho do estômago de uma pessoa adulta, né? Você tem medida? Isso. Qual seria o tamanho, por exemplo, é um copinho de café? Como é que é? Você sabe de cabeça? Nada? Ó, quando a criança nasce é do tamanho de uma azeitona. É muito pequenininho. Por isso que assim, Então, qualquer duas muito puxadinhas no pequenininho. peito já mamou, já encheu, né? Exatamente. Sabe aquela angústia das mães? Ai, doutor, ele tá passando fome, ele não mamou muito. Mas é uma azeitona, é muito pequenininho. Chega de 3 a 5 ml. 15 dias de vida já aumenta para o tamanho de uma noz. Eu acho que a noz seria o melhor exemplo. Apesar de não ser tão comum da gente ver a noz com casca, né? E aí depois vai aumentando. Aí, assim, o que eu mais lembro mesmo é quando eles são bem pequenininhos. Mas sim, o estômago é muito pequenininho. E, e aí tem a segunda classificação das crianças que não comem, que são crianças muito agitadas ou com pouco apetite. Então, sabe aquela criança que ela precisa correr, brincar, pular e ela não quer parar de brincar para sentar para comer? Então, geralmente isso acontece também. Temos também crianças emocionalmente comprometidas ou negligenciadas. Então, sabe aquelas crianças assim que às vezes está com fome, às vezes não comeu o dia inteiro e a mãe e o pai estão assim? Ou então terceirizam os cuidados da criança para babá e tal, e às vezes nem sabe se comeu, se não comeu. A gente tem crianças com doenças orgânicas, então tem que passar por um neuro, por um gastro, por um endócrino, existe alguma coisa ali acontecendo naquele organismo, né? E aí entra muito a minha parte da gastro. Então pode ser uma esofagite eosinofílica, pode ser um estreitamento esofágico, pode ser uma doença do refluxo oculto há muito tempo que fez uma esofagite de refluxo, a criança não tem conforto para comer. Então, aí geralmente a gente divide quando é doença orgânica em neurológicas e não neurológicas, porque as crianças que têm problema, né, neurológico, problema mental, quase que 80% delas têm dificuldade para comer. Aquelas crianças altamente seletivas real, oficial, e as crianças com fobia alimentar. Então, são essas as 7 classificações. Existem, por exemplo, você sabe, não sei se quem está me vendo aqui no YouTube sabe, eu trabalho no Hospital do Câncer Infantil, eu faço atendimento endócrino dessas crianças que sobrevivem ao câncer e acabam ficando aí com deficiências hormonais, baixa estatura, etc. E existem algumas crianças que comiam, a mãe conta que elas comiam super bem, mas depois da quimioterapia mudou completamente, elas não conseguem mais comer. Isso pode acontecer e tem a ver com questão orgânica, de mudar a mucosa por causa da quimio, ou é mais uma Rádio também, né? a rádio também? Ou pode ser só o trauma de ter ficado enjoado muito tempo, porque dá muito enjoo, né? Dá muita alteração do apetite. O que você acha? Tanto um quanto o outro cai no conforto de se alimentar, né? Então a criança ela precisa ter conforto com o que ela está comendo. Então, se por acaso ela passou ou por algum trauma ou se ela tem alguma doença orgânica, ela precisa voltar a ter conforto, a ser amiga daquele alimento para ela poder conseguir comer. Então pode ser os dois. Eu vou falar assim, mas o tratamento, né, na maioria dos casos, quando são casos mais graves, é um tratamento multidisciplinar. Ninguém faz nada sozinho. Então eu preciso do terapeuta ocupacional, eu preciso da fono, eu preciso do gastro, eu preciso do psicólogo, eu preciso da nutricionista. Entende? Então eu preciso E de uma equipe. esses casos mais graves acabam indo para os hospitais de referência, né? É mais complicado.
Olha, não chega a ser hospital, Ju. Claro, casos que a criança não consegue se alimentar a ponto de ter que passar uma sonda ou fazer uma gastrostomia, às vezes a gente às vezes vai precisar de acompanhar no hospital. Mas a maioria dos casos, hoje, está crescendo cada vez mais os profissionais com esse olhar. Então, em São Paulo mesmo, a gente tem um Instituto de Desenvolvimento Infantil da Patrícia Junqueira, que é um instituto com essa equipe multidisciplinar, que a criança passa por todos esses profissionais e tudo muito de uma forma lúdica, né, e gostosa e tranquila, ela vai voltando a aprender novamente a comer, a ter conforto novamente para comer, É isso que tá? você fala do conforto. Então, Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu sei que, pessoal, eu sei que tá travando um pouquinho, mas não tem problema. A gente está ouvindo ela, daqui a pouco normaliza aqui. Mas isso que você me falou do conforto é algo que toca muito. Não é só conforto físico, a gente está falando muito da questão das doenças, mas vamos voltar, porque assim, eu imagino que a maioria das pessoas que estão nos assistindo são pessoas que estão em casa, que não têm talvez uma doença grave, que talvez estejam com dúvida, com dificuldade. E eu acho que o conforto alimentar também tem a ver com o ambiente de casa, né? Então, um ambiente onde com certeza. um ambiente onde aquela criança está sofrendo bullying do irmão mais velho, ou que o pai e a mãe estão brigando, ou enfim, Sim. se a criança não está se sentindo confortável, ela também não vai querer comer. Isso faz sentido ou eu tô... Não, faz total sentido, sim. A criança tem que ter um ambiente saudável, né? As pessoas têm que se sentar à mesa para comer. As crianças aprendem tudo, tudo, tudo nessa vida, por exemplo, tá? Até os 2 anos, a gente tem milhares de neurônios espelhos que a gente fala. Então, ela aprende, inclusive, a fazer o movimento de mastigação, a escolher isso ou escolher aquilo. Já viu aquelas crianças fazendo, não sei o que, você é chata, nanana. Então, tudo isso é aprendido no ambiente familiar, né? E de uma certa forma, Ju, aí a gente vai entrar um pouco, talvez, numa questão meio holística, assim, não digo espiritual, mas uma visão de um todo. O alimento, ele representa o mundo, né? Então, quanto menos a pessoa, de uma certa maneira, come, menos ela quer ir para o mundo, mais ela quer, né, ficar ali no cantinho dela. Então, com certeza, isso daí faz todo sentido e Não só começa a para virar crianças, uma. né? Eu acho que para adultos também. Adultos que não querem provar a salada, por exemplo, podem entrar nisso daí, né? Dá, não, sim, tem pessoas adultas. E por isso que é até uma coisa que eu quero falar aqui, quem estiver assistindo, assim, procurem ajuda, tá? O quanto antes, né? Eu atendi recentemente até um menininho, ele tem 1 ano e meio, e assim, ele não. A mãe tinha um sonho muito grande de amamentar. E aí ela foi firme nessa questão da amamentação, porém ela teve muita dificuldade já na introdução alimentar. Então ele já não abria a boca, ele já não conseguia lateralizar o alimento na boca, ele cuspia tudo, enfim. E aí, só que ela foi deixando, não, mas tá mamando no peito, tá mamando no peito, tá mamando no peito. E agora ele tá com 1 ano e 6 meses e ele não come absolutamente nada, é só peito, né? Ela fala que se ela começou a partir para os industrializados. E aí eu falei, tipo, falei não, né? Pensei, por que ela não procurou ajuda antes? Mas ela falou que o pessoal falava que era normal, que é o peito que alimenta, que era manha dele. E às vezes não é manha, né? A gente tem que ver o que realmente está acontecendo aí. Então, quando procurar ajuda, né? Vamos falar assim. Muito importante. Existem alguns, muito importante, existem alguns sinais de alarme, né? Que a gente tem que falar, opa, tá, tem alguma coisa errada. Mas geralmente, o que são crianças com dificuldades alimentares? Tem um dentinho nascendo, pegou uma diarreia, a criança não quer comer. É normal? É normal. O dente tá nascendo, a gengiva tá doendo, né? Eu tive uma diarreia, tô enjoada, a criança vai querer mais mamar do que comer? Normal. Doutora, teve um dentinho nascendo, teve uma diarreia, só que tem mais de 1 mês que ela não come, né? Passou por isso e não voltou a comer. Tá normal? Não, não tá normal. Então, quando passa de 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses dessa dificuldade alimentar, vamos dizer assim,
já tem que procurar ajuda, nem que seja com pediatra, né? Refeições muito prolongadas, então assim, todo mundo almoça em 20 minutos, aquela criança tá lá, joga para um lado, joga para o outro a comida, joga para um lado, bebe água para tentar ajudar, tá acontecendo alguma coisa, essa refeição tá demorando, eu tenho paciente que demora 3 horas para almoçar, entendeu? Então tem alguma coisa errada. Refeições muito conturbadas, então muita briga, enfim, muita confusão. Crianças que só comem quando estão dormindo. Você já viu isso, Ju? Nunca vi. Isso eu nunca vi. Dormindo. Geralmente é bebê, né? Até os 2 anos de idade, mas começa a cair naquele sono, a mãe taca a mamadeira só naquele momento que ela mama. Aí ela mama, tipo, 3 mamadeiras e dorme, mas no dia seguinte, claro que condensou toda a energia, a caloria que ela precisava ali, aí ela quase não come. Mamadas muito prolongadas no peito também, dificuldade de avançar nas texturas, igual eu falei, criança que só quer líquido, né, não quer sólido, tem dificuldade de mastigar, a gente precisa de ajuda. E aí, os sinais de alarme que eu falei anteriormente, né, o Velhas, que seriam? Então, criança... Desculpa, eu não entendi. as crianças mais velhas, porque a gente tem seletividade também em crianças, né, os pré-escolares, escolares e adolescentes. E a gente está focando mais nos bebezinhos, porque ela Sim, quando dá mais dá desespero nas mães. Mas eu atendo muito mais sim, crianças mais velhas do que bebês, né? Justamente por conta dessa questão do sim. puberdade. E, assim, adolescente às vezes é complicado. Vai deixar para falar O depois? pior são... Vai terminar o raciocínio? Eu ia deixar pra falar, tipo assim, o tratamento mais daqui a pouquinho. Mas vou falar. Assim, é igual eu falei, quanto antes procurar ajuda, melhor. Porque se a gente deixar pra adolescente, adulto, é mais complicado, tá? E aí, o que a gente tem que ficar muito atento, assim, nos sinais de alarme. Então, criança que está perdendo muito peso, criança que teve sangramento nas fezes, criança que tem dor, acorda à noite com dor, olha para o alimento e já tem ânsia de vômito, já quer vomitar. Isso daí são sinais de, opa, tem alguma coisa errada, né? A gente realmente precisa Procurar ajuda. correr, procurar ajuda. Que mais que a gente pode falar? Eu acho que é legal a gente já começar a falar então das dicas, até para o vídeo não ficar longo demais. Acho que o pessoal Então deve estar vamos. ansioso aí para falar de como resolver isso. Então, assim, vamos lá. Tirando esses casos que são mais graves, que tem sinais de alerta, que realmente tem que ir buscar o profissional, vamos falar então de dicas do que o pai e mãe pode fazer em casa para ajudar as crianças a comer melhor, a ser menos seletivo, a Perfeito. provar alimentos saudáveis, né? O que você pode dar aí de dicas para gente? Tá, então vamos lá. Primeiro, a gente pode dividir o que é responsabilidade dos pais. Então, tipo, não, isso daqui eu preciso fazer. E o que é responsabilidade do filho, até maiorzinho ou adolescente. Então, a responsabilidade dos pais é decidir o que a criança vai comer, como que vai ser preparado. Então, assim, não precisa ser um restaurante a casa. Ah, mas eu quero comer isso. Não, tenha isso. Se você não quiser, sinto muito, você vai ter que esperar a próxima refeição para comer alguma coisa, né? Então, os pais decidem o que dá e como dá e onde que a criança vai comer. Ah, eu quero comer no sofá. Não, o lugar de comer é na mesa, né? E a criança decide o quanto que ela vai comer, porque isso é muito importante, né? A criança ter uma sensibilidade em relação à satisfação. Ah, não, estou satisfeita, não quero mais, né? É, É super é importante. importante, com certeza. Muito. Essa coisa da gente respeitar a nossa saciedade é algo que eu acho que a gente só Sim, está aprendendo agora. Quer dizer, quando a gente era criança, não sei você, que é um pouquinho mais jovem do que eu, mas assim, era feio deixar comida no prato. Tinha que comer tudo, mesmo que você não quisesse. E isso acabou gerando uma geração que não tem percepção de saciedade, né? exatamente, com certeza. E as crianças, então, elas têm essa percepção muito melhor do que nós adultos, né? E igual a gente falou, como o estômago é pequenininho, eles comem menos ainda. Mas, enfim, é importante dar o exemplo, né? Então não adianta a mãe mandar o filho tomar água se ele tá tomando Coca-Cola, né? Na casa da minha irmã mesmo, é Coca-Cola o dia inteiro, as crianças só tomam Coca e Guaraná porque meu cunhado, mais meu cunhado, a minha irmã até que não, toma Coca e Guaraná. E assim, né, segue. Ai, não fala Então, isso pro assim, endocrinologista
que chega a me dar até uma dor no peito aqui. Ai, amiga, e pra gastro também, dá muita dor. Minha irmã faz pão com Nutella todo dia pro meu sobrinho. Ela vai matar Pão você com Nutella no ca... no vídeo, hein? Ah, ela não vê não, mas ela tá ciente do perigo que ela tá correndo. Então, assim, é sempre importante dar o exemplo, né? Isso aí a gente já sabe. Fazer com que as crianças participem das questões na casa, né? Então, tipo assim, filha, vamos fazer um bolo? Que criança que não gosta de se sentir pertencente, de se sentir útil em alguma coisa? Então, vamos lá, quebra o ovo pra mamãe, vamos, olha aqui como é que faz, põe um banquinho, tudo com supervisão, não tem perigo, né? Isso em crianças maiores, claro. Leve as crianças no hortifruti, no supermercado. Olha aqui, filho, isso daqui é uma berinjela, uma cenourinha. Que bicho que gosta de cenoura, né? E aí eles falam, o coelhinho gosta de cenoura. Então vamos levar a cenoura para casa? Então, né, essa questão aí mais lúdica. A gente pode pensar em fazer preparações com o alimento que a criança gosta. Então, vamos supor, a criança ama miojo, então ela gosta da massa ali, né? Filho, esse daqui é o primo do miojo, que é tipo o espaguete comum. Vamos fazer o primo do miojo para ver como é que é? E aí, filho, gostou do primo do miojo? É bom. E é sempre legal você evitar de ficar fazendo assim. Tá gostoso? Tá uma delícia, não tá? E em vez disso, você pode perguntar assim: filho, você acha o que desse alimento? Você achou ele duro? Deixa eu ver. Você achou ele mole? Você achou ele crocante? O que você achou dele? Filho, você gostou? Em vez de ficar tipo, tá gostoso, não tá? Você comeu tudo, parabéns. Não, tentar explorar outras questões aí do Outras alimento. percepções do alimento, né? E tentar mudar a forma de preparo. Então, se a criança gosta muito de banana, mas ela odeia, sei lá, bolo. Vamos fazer um bolo de banana? Ou a criança adora batata frita. Então, mostra para ela como é que faz a batata frita e depois mostrar como fazem outras preparações com a batata. Seria uma ideia. Outra dica é colocar mais quantidade de alimento que a criança gosta e tem conforto e tem segurança e pouquinho do que ela não gosta, como que eu falei do, do sarapatel lá. A gente, assim, geralmente, Ju, como que acontecem as terapias alimentares em casos mais graves em que nada funciona, né? É, é tudo feito de forma muito lúdica. Então, por exemplo, eu posso botar um vídeo da passarinha mamãe dando comida pro passarinho neném. Então, a passarinha geralmente ela pega a minhoquinha e põe na boca do passarinho, né? E aí a gente fala, então agora a gente vai brincar da brincadeira da passarinha. Então a gente pega, vamos supor, vou pegar o óculos aqui, pega com a boca e passa assim, entendeu? Só que em vez de brincar com óculos, a gente vai brincar com uma uva, por exemplo, que a criança antes. Então tem que ser tudo bem passo a passo, né? Então ela primeiro tem que tolerar. Passa isso daqui pra mamãe. Aí só dele passar e tá pegando o alimento, tá chegando perto, já é uma certa forma, né? Tudo bem, você não precisa comer, mas você consegue só encostar sua língua? Encosta a língua, então encosta na boca e faz assim. Ok, dá pra. Entendeu? Aos pouquinhos. Então, E assim, eu só acho que que. tudo isso que você está falando, né, tá me remetendo que é respeitar a criança. Respeitar o tempo da criança. Exatamente. Isso daí é o principal. Acelerar o processo. Assim, eu imagino que deve ser muito Isso. angustiante, né? Quando você tem um caso assim mais sério. Eu imagino a Sim. sensação de culpa que essas mães devem carregar. E é claro que elas também precisam ser acolhidas. Eu imagino que quando você fala em equipe profissional, Nunca é. tem que ter o suporte Porque de assim, sempre é culpa da mãe, sempre é a mãe que fez alguma coisa errado. E eu tenho vários pacientes que os irmãos comem otimamente bem a criança e ele não come, entendeu? E aí tem só mais uma coisa que eu queria falar, Ju, que é muito importante, que ocorre em quase que 80% das crianças, é uma alteração no processamento sensorial. Então, não sei se você sabe, se você conhece. Então, você já ouviu falar daquela criança que não gosta de nada pegajoso, a criança que não gosta de botar o pé na grama, não gosta de areia, a etiqueta da blusa incomoda, não gosta que pega alguma coisa na cabeça. Então, isso daí são alterações da integração sensorial. Então, o que é isso?
todos os nossos sentidos, quando chegam pra gente, vão pro nosso cérebro e vão ser processados. Se a gente tem algum erro nesse processamento, às vezes a geleca, que pra mim é só uma geleca, pra criança é uma coisa, né, muito Incômodo. muito forte, digamos assim. É um incômodo. Então, isso daí, muitas vezes eu preciso trabalhar com a terapeuta ocupacional, né? Então, ela vai fazer com que essa criança organize o seu sistema sensorial, vai fazer com que isso chegue para ela de uma forma agradável, para depois eu evoluir na dieta, que senão não vai também. Gente, é bastante detalhe. A gente precisa da ajuda dos especialistas. É muito. Eu imagino. Não tem jeito, amiga. Então, olha, pais e mães que estão aí em casa ouvindo a gente, tá tudo bem. Não é culpa de vocês, é porque é muito detalhe mesmo, tem muita coisa mesmo. E, enfim, Exatamente. É muito. esse desafio veio para a família de vocês, então entenda isso como uma grande oportunidade de aprendizado, porque olha o tanto que a gente já aprendeu hoje com essa aula. Eu achei que fosse ser uma entrevista, mas na verdade foi uma bela de uma aula aqui pra gente, porque são realmente o desenvolvimento da criança é uma coisa. Mas quando você me falou, você falou, vai ser rápido. Eu falei, amiga, não vai ser rápido. Porque realmente tem muito. Exatamente. Não tem como ser rápido, porque é muita coisa pra falar, assim. E assim, dá dó, porque muitas vezes esses pais procuram algum profissional e o profissional fala assim: ah, deixa passar fome, deixa um dia sem comer pra você ver. E as crianças desmaiam, ficam mais traumatizadas ainda, perde a confiança na mãe, entendeu? Então, é culpa da senhora, vocês não comem bem, mas eu como bem, doutor, ele que não come. Então, assim, precisa de um outro olhar. É, muitas vezes eu pego criança também com muita dificuldade que alguns profissionais falam assim, tira o leite, ele tá tomando muito leite. Mas se o leite é a única coisa que essa criança está tomando nesse momento, como que eu vou tirar o leite se é o que tá dando sustância, tá engordando ele, né? Então, tá dando caloria pra ele. Então, assim, não, antes de tirar o leite, vamos ver o que tá acontecendo. Será que tem algum refluxo aí? Entendeu? Então, assim, é muita coisa. Mas eu acho que procurem mais. Deu uma travada aí, Ju. Mas você já voltou pra mim. Voltou. Tá. Então, assim, procurem ajuda. Hoje a gente tem a internet, graças a Deus. Então, me sigam lá no Instagram, eu sempre falo muito disso. A Patrícia Junqueira. Tem várias pessoas que falam do assunto, que dá pra gente dar dica. E não forcem, exatamente o que você falou, respeitem a criança, não força, não enche o saco, não briga, não piore a questão, né? Eu acho que o principal disso tudo é não force nada, não brigue, vai aos poucos, solta, libera, que com certeza vai mais fácil. Nath, meu amor, muito obrigada. Eu não tenho nem palavras para agradecer essa aula que você deu pra gente. Estou muito feliz de ter você aqui no nosso canal pela primeira vez. Eu espero que você volte muitas e muitas vezes, porque eu tô amando bater esse papo com você. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa vai gostar também. Então, antes de eu finalizar o vídeo, você quer deixar um recadinho final pro pessoal aqui que tá vendo a gente? Meu recadinho final é: comam com consciência, comam com amor, coloquem intenção no alimentos, né? Por mais que a gente preze por uma alimentação saudável, também não fiquem muito assim, que tem que ser assim, tem que ser assim, que eu não posso comer isso fora da dieta, porque isso é outra questão, tá? Às vezes eu pego mães muito... eu queria que ele nunca botasse açúcar na boca. Aí pega uma criança com algum distúrbio alimentar, de tanto que essa mãe também, de uma certa forma, tinha um distúrbio, né? E procurem profissionais. Se for num profissional e não gostou, não achou que fez sentido pra você, vai em outro profissional, né? A gente tem vários médicos e cada um com uma mentalidade, então não aceite goela abaixo uma coisa, porque muitas vezes pediatras falam, tá tudo bem, não, ele tá crescendo, tá na curva, tá ótimo, não se preocupa não. Então não é bem assim. E é isso. E tentem ao máximo introduzir as crianças nesse mundo maravilhoso da alimentação, né? Das frutas e verduras, porque a nossa saúde é tudo de bom. Tem que estar sempre comigo. Obrigada, Ju, pelo convite. Foi uma grande honra. Muito obrigada. Espero que você também
Então, pessoal... Desculpa que não deu para dar dicas muito assim, mas cada caso é um caso mesmo. Nossa, mas você entendeu, a gente já aprendeu pra caramba. Eu amei a nossa conversa, amei ter você aqui com a gente, espero que você volte outras vezes. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha aqui pra mim. Compartilhar com algum amigo ou amiga que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. Seguir aqui o nosso canal do YouTube, Endocrinologia para Todos, se você ainda não segue. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, me segue aqui no Instagram, segue a doutora Nath também. Para quem está vendo a gente no YouTube, eu vou deixar o nome do Instagram dela aqui para vocês. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. E se vocês quiserem deixar seus comentários aqui no vídeo, eu mostro para ela responder pra gente depois. Um beijo, gente. Isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Ju. Tchau.